Estão connosco em estúdio António Rodrigues, do PSD, Eduardo Teixeira, do Chega e Miguel Cabrita, do PS, a quem agradeço a presença. Eduardo Teixeira, começo por si, porque um dos momentos que marcaram este arranque de trabalhos foi a não eleição para vice-presidente do Parlamento de Diogo Pacheco de Amorim. Também vê uma traição no que aconteceu hoje no Parlamento? Antes de mais, boa noite, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentá-la também, agradecer o convite. De facto, a parte final, e quando se torna conhecido os resultados desta eleição, da composição da mesa, foi algo que, de alguma forma, foi um espetáculo um pouco degradante. Não estava à espera, pelo menos da nossa parte, o Chega deu um contributo enorme, um contributo gigante, no sentido de haver estabilidade para que a Assembleia da República funcionasse. E acreditou que seria possível, com a eleição, aliás, e saúdo a eleição do Dr. José Pedro Aguiar Branco, com 202 dos 205 de 9 votos, entre a soma do PS, do PSD e do Partido Chega, ou seja, houve um consenso alargadíssimo dos três maiores partidos dos grupos parlamentares mas o Chega não falou, direita, ou seja, do inverso, não conversou com o PSD sobre os nomes que iam ser propostos pelo Chega e da garantia dessa eleição? Nós temos essa garantia, que da nossa parte foi dada a garantia que votaríamos, e isso é evidente pela leitura dos números. Aliás, basta ver os números que foram eleitos os outros secretários, por exemplo, com 193 votos, 183 votos, 192 votos, 197 votos, e, portanto, há aqui um absoluto cumprimento da parte do Chega para a estabilidade fundamental. É muito importante para o país que hoje os órgãos todos da Assembleia, todos os cargos eletivos que estavam em apreço e indicados pelos vários partidos, nomeadamente pelo segundo maior partido do Parlamento, aquele que vai liderar a oposição, o partido Chega, fosse e não houvesse qualquer precalço. O facto é que houve. E como é que o Chega interpreta o que chamou agora de precalço? É muito estranho. Fiz as contas, disse que a soma entre o PSD e o partido Chega totalizam 149 votos, com o CDS são 151. Diogo Pacheco de Amorim teve 115 votos, o que significa que há 36 votos, ou 36 deputados que não votaram de acordo com as orientações, quer do seu partido, e, portanto, ainda bem que está aqui alguém do PST, porque é muito estranho. É muito estranho ter acontecido uma diferença de um voto, 5 votos, 10 votos, eu diria que é aceitável, uma diferença de quase 40 votos, quase metade de um grupo parlamentar, quer se estejamos a falar do PST, quer estejamos a falar do Chega, mas neste caso, em concreto, do PST, é uma diferença brutal. E eu acho que isto é estranho, é muito estranho, é um mau início para quem dizes, Eduardo Teixeira, contribui para a estabilidade. Mas quando dizes estranho, pensa que pode ter havido alguma indicação por parte do PSD? Já houve este cenário. A Diogo Pacheco de Amorim já foi, em 2022, candidato a vice-presidente, porque a Constituição e o Regimento da Assembleia da República o ditam, os maiores partidos votados, já foi candidato e não foi aprovado. Na última legislatura, há um ano atrás, Diogo Pacheco de Amorim foi votado. E agora acaba por um único voto não ser votado. O Chega não ponderou propor outro nome? Não é que não tem causa o nome, tem causa o respeito democrático dos partidos. Não vamos duvidar, na minha opinião, da liderança do PSD, que disse-nos que deu essa orientação aos seus deputados. O facto é que algo estranho acontece. E deixe-me dizer aqui uma coisa que esta semana ocorreu. O PSD reuniu em Conselho Nacional, tomou uma decisão, aliás, uma orientação para os seus militantes, no sentido de apoiar Marcos Mendes, ainda agora vimos na peça alguém da Comissão de Honra, Carlos Moedas, a falar. Tomam a decisão de apoiar o Dr. Marcos Mendes e pedem aos seus militantes que o façam. E logo de seguida vem um ex-presidente do PST, o Dr. Rui Rio, entre vários outros ilustres militantes do Partido Social Democrata, como é o caso de Carlos Carreiras, como é o caso já estamos, Eduardo, aqui já estamos a entrar noutro campo. A irem por outros caminhos. E aí é que está. Eu não duvido da boa-fé da liderança do PSD, que demonstrou
que estaria também nessa vontade da estabilidade. O que duvida é dos resultados. Os resultados depois não apareceram. E aí é que está o grande problema. O PSD quer contribuir para a estabilidade do Parlamento, e como o Chega deu este exemplo, ou o PSD não quer contribuir para a estabilidade. E hoje foi um mau momento. Acaba por, parece que o cordão sanitário que existiu há uns anos atrás, parece que quer voltar a continuar. Isto não deveria ter acontecido hoje. Faço aqui uma trística e o António não me leva a mal, por isso é que eu falei do episódio do Rui Rio, eleições presidenciais. E, portanto, pode existir situações deste género que tenham ocorrido. Comparação com esse tipo de situações. António, Estamos a falar não ponho em causa a decisão do líder do PSD. Aliás, eu estava nas primeiras filas, assisti aos contactos. E, portanto, não está em causa a postura do líder do PSD, que, na minha opinião, foi repreensível. A questão aqui é que depois ocorre o voto secreto e ocorre uma diferença de quase 40 votos, o que é absolutamente inacreditável. Para se e essa informação então, ficará com esses deputados e deixo ficar na mesa é quem quer contribuir para a estabilidade do funcionamento da Assembleia da República. Os que votaram em Diogo Pacheco do Amorim, na anterior desta forma, para que ele fosse vice-presidente. O PST tem 89 deputados e o Chega tem 60 deputados. E, portanto, dos 89 outros é que está em causa são quase metade. E isto para mim é que me preocupa. E faço essa pergunta ao António, não faço a acusação. Mas eu respondo. Faço a pergunta, quem é que foi verificar todos os outros votos que foram feitos pelo Chega? É que há um ano atrás tivemos um episódio do género, porque o PST depois voltou atrás dizendo que não havia nenhum acordo. Agora havia uma vontade tripartidária. Havia esse acordo e alguém não cumpriu. Não é acordo, havia uma vontade tripartida. Eduardo, peço desculpa, mas o Miguel já está aqui há muito tempo sem participar no debate. Eduardo Teixeira, hoje o Chega tem 60 deputados, é o maior partido da oposição. Muitas vezes André Ventura diz que nada ficará como de antes. A que se propõe mudar o Chega? Porque a realidade agora é diferente. Claro, por isso é que o que aconteceu hoje foi um muito mau início. Ouvi agora o meu colega, muito estimo, pessoalmente, o António Rodrigues, dizer que querem dialogar com todos. Até me pareceu ouvir o Papa falar todos. Nós precisamente temos que perceber que o PSD tem que, de facto e de vez, e a senhora jornalista disse muito bem, há 70% de mandatos naquela casa e é se calhar a única vez que aconteceu isto em Portugal, mandatos de direita e de centro-direita. E vai-se perder uma oportunidade de continuar com este discurso de todos, em relação a não se pode governar à esquerda, nem se pode governar à direita. Aliás, foi isso que ditou... Mas o Governo ainda não deu nenhum sinal dessa oportunidade perdida. Luís Montenegro diz que vai claro, negociar com... Mas negociar à direita... Não há sequer governo, sejamos claros, em primeiro lugar. Saúde, não há programa de governo nesse negociar à esquerda com a saúde, e viu-se que foi, nestes últimos anos, a saúde, desde 2015, que António Costa foi Primeiro-Ministro de Portugal, ao ponto que chegou a saúde em Portugal. Vivemos e temos ainda aí, durante o último ano, o PST não fez nada para combater os mais de 2 mil milhões... António, deixe-me terminar. Eu não interrompi. 2 mil milhões de desperdício. A questão da economia. Nós temos um programa económico que defende um crescimento económico mais sustentável, um crescimento económico mais robusto, um crescimento económico que dê, de facto, às pessoas retribuição. Mas a negociação que o Chega poderá fazer com o futuro governo tem só uma via? Tem uma via. O Partido Socialista, o Partido Social Democrata tem que perceber se quer um caminho à direita ou quer um caminho à esquerda. É porque não foi a votos a dizer que iria com as bandeiras da esquerda. E neste momento quer negociar com o Bloco de Esquerda, vou dizer todos, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português... Mas em que matérias, por exemplo, quais são as prioridades que o Chega gostaria de ver em negociação com o governo? Disse 3. Claramente a questão da justiça. Não é possível termos um ex-primeiro-ministro de Portugal, passado estes anos todos, de prescrição em prescrição. Mas uma reforma da justiça e a esse nível demora. Mas tem que se aumentar as penas, por exemplo. O André Ventura disse muito bem, nós estamos num estudo de televisão, se cometemos aqui 5 crimes, é a mesma coisa que cometemos um grave. Portanto, é igual em termos de penas. Temos que ser robustos e temos que ser duros. Nós temos que dignificar as Forças Armadas. Nós temos que combater a imigração ilegal. Nós temos que pôr em causa... E na saúde, Eduardo Teixeira? Na saúde temos que combater o desperdício e temos que investir nas parcerias por forma a servir os cidadãos. Não há outra forma. E na questão da economia, nós temos que pôr o país a crescer de facto.
nós pagamos, se continuamos a ser dos países da Europa, ainda hoje a OCDE, repare, nos deu 2 números que são preocupantes. Um estamos em contração económica. É o terceiro trimestre em que Portugal decresce do ponto de vista económico. Não está a crescer, o que cresceu nos 3 anteriores. Em segundo lugar, dívida pública. É o 4º trimestre consecutivo que Portugal está a crescer em termos de endividamento. Isto é, caminhar num sentido de continuar a gastar à moda que se deixa ficar o país em 3 intervenções externas que depois se teve que salvar Portugal. E, portanto, nós temos um programa económico que é execuível. Ninguém... Repare, lembra-se na campanha eleitoral que puseram em causa as contas do Partido Chega? Depois ninguém disse mais nada. Aliás, as contas foram feitas há muito pouco tempo. Nós sabemos quais foram. Portanto, colocar privados a apoiar serviços públicos. O Partido quis impular esses valores, porque entende que um caminho à direita é incompatível com os entendimentos à esquerda. E é incompatível com o entendimento com um partido que neste momento representa 58 deputados na Assembleia da República. Mas o Partido Social Democrata voltou a dizê-lo, quer negociar com todos. Não é possível. Tem que haver uma política de direita que consiga pôr o país na rota do desenvolvimento, na rota Portanto, para o Chega não é possível que o Governo negocie temas mais à direita com o Chega e temas mais ao centro-esquerda com o PS. Isso não é admissível. Eu acho que, repare, o exemplo do IRC foi um dos exemplos que o Partido Social Democrata, para viabilizar um orçamento, preferiu acordar com o Partido Socialista e não quis acordar à direita. É um exemplo concreto. Se isto voltar a acontecer, claramente que nós não votaremos a favor do Orçamento de Estado. Nós teremos que esperar para ver qual será o posicionamento do Chega. A carga fiscal das pessoas tem que se pôr em causa a existência em demasia de muitos cargos no Estado. Olha, por exemplo, na Comissão de Finanças, eu estive na questão da seleção e vou terminar. Tenho que trazer o Miguel Cabrita a este debate. Já deu muitos exemplos. E o Sr. Ministro das Finanças foi claro em dizer nós queremos ir ao máximo legal, um máximo de lugares que acabam por ser taxas e taxinhos e acabam por não resolver a vida das pessoas. E também esse é o grande problema. Também o PSD já apoiou essa candidatura, aí não há dúvidas. No caso do Chega, Eduardo Teixeira apoiou a candidatura de Marcos Mendes, bem dito. No caso do Chega, chegou a ser avançado que André Ventura seria candidato, não será candidato. O Chega, neste momento, irá apoiar outra candidatura ou terá um candidato próprio? Eu penso que o Presidente André Ventura disse há dias que iria reunir os órgãos para tomar essa decisão. Eu penso que estará por dias o anúncio dessa decisão de quem será o candidato que o Partido Chega apoiará nesta eleição. Agora, para mim tem uma coisa que será muito certa. Eu não verei nenhum alto ex-dirigente do partido a divergir da opinião que for tomada nos órgãos do partido. E o que aconteceu esta semana foi, se calhar muito próximo do que falamos há pouco, de ver altos dirigentes, que até depois o candidato presidencial disse que eram independentes, não sei se reparou, disse que tinha pensamento independente, alguém que foi candidato a primeiro-ministro, alguém que teve enormes responsabilidades. Está a falar de Rui Rio, como o tempo está a terminar, à segunda provocação, vou dar aqui a palavra ao António Rodrigues. Tem de terminar. O Chega apresentará um candidato com a responsabilidade que tem de ser, neste momento, o segundo maior partido português, de liderar a oposição e apresentará um candidato presidencial na senda da estabilidade que Portugal precisa e na perfeita sintonia do desenvolvimento de Portugal do ponto de vista económico e do ponto de vista de justiça também. Desejo aos três um bom trabalho para a próxima legislatura. Boa noite e obrigada pela análise.